Olá, pessoal, que alegria estar de volta aqui. Ficamos algum tempo, né, sem o programa, mas nós não desistimos, é só para reorganizar algumas questões. Hoje trago para vocês uma pessoa especial, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, um profissional maravilhoso, que é o doutor Oswaldo Galvão Filho. Ele é biomédico, é especialista em cromoterapia, docente de cromoterapia, e a gente já teve vários momentos juntos, num passado bem distante, e eu convidei e ele aceitou com muito carinho para estar falando para nós hoje sobre cromoterapia e saúde. Vem para cá, fica esperando aqui, porque agora ele vai te contar quem é Oswaldo Galvão Filho. Olá, Oswaldo, boa noite. Que alegria receber você aqui. Eu quero que você nos conte um pouquinho sobre você. Quem é Oswaldo Galvão? A pessoa, o profissional? Conta para nós. Olá, Marta. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? É uma satisfação imensa estar aqui com você e com seus ouvintes. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você mesmo já falou, eu sou biomédico, né? Sou docente e justamente em cromoterapia, tá? Que maravilha. Em cromoterapia, onde que eu me especializei, né? 35 anos Pouquinho, né? nessa labuta aí, né? E hoje eu ministro aulas, né? Naturopatia em faculdades, universidades, EAD, né? E esse é a minha saga, esse é o meu caminho aí dentro das terapias integrativas e complementares, né? E é muito bom saber, né? Você tem bastante experiência e vai nos contar coisas maravilhosas, tenho certeza. Então, eu também fundei o Instituto Fraternal de Cromoterapia Dr. Castilho, né? Então, isso na minha trajetória, eu acabei fundando uma instituição que é a única instituição de cromoterapia do Brasil. Olha não que tem nenhuma. Nós somos o concurso aí. Né? Olha que maravilhoso! Então, essa instituição é filantrópica, mas eu sou um profissional da área, né? E, como você disse, me formei em biomedicina, né? Justamente para me especializar e ter um conhecimento mais profundo dentro da área científica, da área da fisiologia humana, sobre a cromoterapia, sobre a luz em si, né? A luz-cor, como eu falo. Tá? Muito bem. Doutor Oswaldo, muitas pessoas têm noção do que é cromoterapia, outras não. Pode nos contar o que é cromoterapia? Então, cromoterapia é uma terapia milenar. Ela vem, quando surgiu o termo terapeutas lá dos essênios, e até muito antes, né? As grandes civilizações utilizavam as cores, né? Começou a surgir os pigmentos, né? E não só as cores propriamente dita na roupa, né? Os incas se comunicavam por nós coloridos, né? Das ilhamas, e também adoravam o sol. Se você for observar, todas elas adoravam o sol. Eles têm uma conexão muito grande com a energia do sol, com a vitalidade do sol, e, consequentemente, as cores foram vindo, né, conforme vai surgindo o conhecimento humano. E os egípcios é que deixaram o maior legado, né? Os egípcios, através das pinturas, né, dos hieroglifos deles, demonstraram claramente que se usavam a cromoterapia como medicina. E teve um faraó muito conhecido, aí tem um pessoal que gosta muito dele, que é chamado Akenaton, né? Na verdade, Amenófis III, segundo é uma briga entre o pessoal que estuda, né? Mas ele adorava o sol e ele modificou o nome dele, como falei, Akhenaton. O Aton significa sol, mas já tinha aqueles deuses prescritos, como o Ra, que é muito conhecido, né? O Ra também é sol, é um deus do sol. Então, eles começaram a perceber que determinadas situações que o faraó estava muito alterado, sempre estava alterado, nervoso, né, agitado, determinadas cores, né, do ambiente faziam com que ele ficava calmo. Eles começaram a criar uma relação com as cores, né, e como agia no comportamento do faraó. Então, as cores mais densas deixavam ele agitado, mais irritado que já era, né?
E outros compartimentos, as cores azuis, o verde claro, cores mais suaves, deixava ele mais tranquilo. Então, houve um estudo muito grande, pesquisas, inclusive, né, do século XVIII, do século XIX, na Europa, principalmente, sobre a cura através das cores, né? Então, propriamente criou-se o termo, a cura através das cores. Então, como eu disse, tem base fundamental científica também nisso, e tem esse histórico que a gente traz das antigas civilizações, né? Mais ou menos é essa visão antiga, né, que tem, né? Assim, Aí nós vamos entrar dentro da visão já do século XIX, avançando nas ciências, né, nos estados experimentais da ótica, aí é algo bem complexo, mas é isso, as cores, elas atuam no nosso psiquismo, no nosso psique, alterando o nosso comportamento, né? E nós descobrimos que ela não só altera esse comportamento, né, simbólico ou psíquico, né? Ah, eu gosto do verde, o verde é a esperança, né? Não, nós entramos dentro das funções bioquímicas, biológicas, né? Por isso, do meu estudo, da pesquisa, aí foi onde eu enderecei para a biomedicina, tá? Onde você observa toda essa reação da energia, da luz-cor, dispara numa série de peptídeos, série de neurotransmissores, hormônios, que vão alterar todos os nossos sistemas, né? Desde o sistema químico e o sistema neurológico de comunicação, e onde você vai observar o que as cores proporcionam na nossa vida, na nossa saúde, né? Essa é a visão de saúde com entendimento científico. É muito interessante isso, né? Porque partindo do princípio que nós também somos vibrações, né? E as cores são frequências, né? São vibrações também. E o quão importante deve ser isso para a nossa saúde, não é? Exatamente. Os antigos sabiam disso, que era um grande nutriente, né? Que quando você não ficava, quando não tinha o sol no período de inverno, né? E isso acontece naturalmente hoje nos países bálticos, por exemplo, ou mesmo em nós aqui, quando não tem a presença do sol, você fica fatigado, você fica cansado, estressado, né? Você fica sem ação. Porque nós precisamos da energia, como você falou, da ondas eletromagnéticas do Sol, desses fótons, né, para poder haver todo esse mecanismo que eu falei, bioquímico, neurológico, fisiológico no nosso organismo. Então, quando você é privado da luz, você descompensa mentalmente, você começa a ter transtornos mentais, né, transtornos psíquicos, são chamados síndrome sazonal do inverno. Isso acontece muito nos países bálticos, na Grã-Bretanha, Inglaterra, aquela região toda, né? Noruega, etc., tem muito disso. Então, isso é um estudo muito profundo, né? Que afeta o nosso comportamento e as nossas ações, né? Eu sou uma que eu gosto muito do sol. Quando eu abro a janela e vejo que não tem sol, parece que eu dou uma murchada, sabe? Assim, parece que ficou uma sem graceira. Pois Isso é, sem sol não há vida. Não há vida. Nós somos seres térmicos, caloríficos. Nós precisamos de energia de calor. Na ausência dela, a vida biológica ela não se mantém, tá? Então, o sol, quando ele, né, se põe, quando ele vai se esconder da gente aí, vem o anoitecer, né? Nós temos que descansar a matéria, né? Aí entra o nosso chamado ciclo biológico, ou ciclo circadiano, ou o ciclo do sono, né? Em que cada sistema, cada víscera nossa vai fazer o que nós chamamos de metabolismo. E aí tem o horário, né, noturno e o diurno também. Todo mundo acha que o ciclo é só noturno, o ciclo biológico. Não, ele é diurno. E é muito conhecido porque, né, dispara a melatonina pela glândula pineal, né? E a glândula melatonina, a glândula pineal, a melatonina, esse neurotransmissor é fundamental, né, para o sono e para o estado psíquico. Então, se você tem insônia, você está realmente com desequilíbrio nessas funções biológicas aí, neurológicas,
não só na glândula pineal, mas na hipófise também, que regula a parte da emoção. E a gente está vendo que a melatonina é tão importante na nossa vida que ela é responsável também, né, por manter o batimento cardíaco ordenado e atua na secreção, ou secreta algumas neurotransmissores que vão disparar as funções imunológicas nossa, olha só. Então, é importante na parte da imunologia também. Tá? No É tão sistema interessante, imune. né? Porque, assim, a gente nem imagina que uma cor pode interferir de forma tão intensa na nossa saúde, na nossa vida no dia a dia, não é? Exatamente. E o quanto que a gente pode aproveitar isso, né? Isso é muito Exatamente. interessante. Então, O senhor pode falar. Só completando esse lado da luz, como você falou do Sol, né? A luz, na verdade, são ondas eletromagnéticas, né? A luz, ela tem duas dualidades, ela se propaga em ondas e partículas, tá? Ela tem esse fenômeno aí. E ela entra pela nossa visão e pela pele, que é o maior sistema do nosso corpo. E aí já vai disparar pela visão uma série de neurotransmissores e nutrientes, né? Também para o nosso organismo através do sistema chamado hipotálamo, onde está lá a nossa glândula mestre, que é a hipófise, né? E é o sistema límbico, o hipotálamo, das nossas emoções. Por isso que está ligado às emoções. Então, esses nervos chamados fotorreceptores são transmitidos para o sistema bioquímico e o sistema neurológico, que vão disparar uma série de hormônios, neurotransmissores que vão nutrir as células. Então, é importante, né, você tomar o banho de sol. Você não só é um nutriente, mas você não descompensa mentalmente, né? E tanto é que, por exemplo, os presos, eles têm que tomar banho de sol no mundo inteiro, é lei, porque senão ele descompensa psicologicamente, fica mais agressivo e também vai ter uma série de problemas na estrutura óssea, que não vai secretar o cálcio, a vitamina, né? O D3 que a gente fala aí, tá? Que complexo, não é? Complexo. Eu Então, fico cromoterapia admirada. não é só cor na roupa ou no ambiente. É Exato. muito mais que isso. Isso é fantástico, por isso que eu quis trazer esse tema, porque hoje a gente está vivendo um momento tão tenso, né? De comprometimento físico, mental, psicológico, né? Nós estamos numa tensão muito grande, né? E o quanto que a cromoterapia pode nos auxiliar no dia a dia, né? Nós vamos falar disso depois. Eu gostaria de saber como e quem criou ou sistematizou esse conhecimento todo para que a gente pudesse usufruí-lo hoje. Então, o estudo da luz, ela vem desde a época do Sir Isaac Newton, né? Esse período mais do século XVIII, quando eles começaram a estudar a ótica, a luz, né? Então, a luz ela está relacionada em todos os processos científicos que a gente conhece, né? E é onde que eles começaram a ver que a luz, né, são essas partículas de ondas. Aí você tem uma série de cientistas que Maxwell, que foram estudando todos esses fenômenos, né? E o disco de Newton, que é tão conhecido, que é da velocidade, você pinta um disco todo colorido e começa a girar, ele vai ficar branco. Então, aí estudou-se a velocidade, ele já era muito bom em estudar velocidade, né? Movimentos, move da vida, e você tem a ação mais profunda do Albert Einstein também estudando, né? Depois vem a teoria do Planck junto com Einstein, né? Então a gente avançou muito nesse sentido. Então a luz cor, na verdade, como eu falo, ela é hoje conhecida até dentro do meio científico como fotomedicina. Conhecia esse Fotomedicina. termo. Esse é um termo. Normalmente, quem usa esse termo é o Hermann Center Hospital, tecnologia que tem da luz lá nos Estados Unidos, tá? Junto, MIT também fala isso, e Harvard também já tem esse conhecimento, né? Então, eles estão cunhando esse termo, fotomedicina. Tá? Olha que maravilhoso, né? Como isso vai se desenvolvendo, né? E só se desenvolve porque percebe-se que tem um efeito fantástico
Sim, você consegue medir o seu efeito, né? Como eu estava falando, por isso que eu fui estudar biomedicina, né? Para você ver as placas de PET, as reações. Então, nós temos os elementos que absorvem luz e refletem luz, são substâncias que muita gente não conhece isso, que chama-se cromóforos. Olha que interessante. Quem são os cromóforos? O sangue é cromóforo, leucócitos são cromóforos, melanina é cromóforo, beta-carotenos, opsina. Opsina é a substância que a gente consegue ver as cores né? O cérebro, na verdade, a retina, a gente não vê todas as cores do arco-íris. Nós só vemos 3 cores, que é o verde, o vermelho e o azul. É chamado RGB, que é aquele que tem controles remotos para você mudar as cores das lâmpadas. Isso, nossa retina faz essa absorção dessas 3 ondas eletromagnéticas, né? E mistura e a gente vê todas as cores do arco-íris. Olha, é muito interessante isso. Muito interessante isso. E ela vai disparar uma série de neurotransmissores e reações fotoquímicas no nosso organismo. É uma reação em cadeia, né? É uma reação em cadeia, exatamente. Ai, então, quando eu faço uma aplicação para atuar numa inflamação, numa infecção, numa ação de um protozoário, de um fungus, de um vírus, de bactérias, a gente sabe o que está fazendo quando utiliza a cromoterapia com fundamentação científica, né? Porque você tem a resposta do efeito no in vitro, que a gente fala, in situ, que é na estrutura orgânica desses elementos, dessas substâncias químicas aí. Então, a cromoterapia, ela tem provas científicas, sim. É que o termo cromoterapia aqui não é usual dentro da área acadêmica. Agora sim que está surgindo, mas ele é utilizado como fototerapia, fotodinâmica, né? Mas hoje a gente tem essa visão da cromoterapia, por isso que eles alguns chamam de pseudociência, né? Porque é um termo muito antigo, foi cunhado, ele foi, né? E a ciência criou-se esse conjunto, né, de pesquisas na óptica, né, que diferenciou desse termo cromoterapia. Mas a gente vai falar que cromoterapia, ela diferencia muito dessa visão científica, porque ela entra no que nós chamamos de corpos energéticos, ou corpos sutis, que a ciência está ainda chegando lá. Mas eu posso te apresentar já uma enciclopédia de anatomia do corpo sutil, olha só. Né? Isso é muito interessante, já tem livro falando sobre isso com pesquisa de cunho científico. Que bacana isso. Depois passa o nome direitinho, que aí a gente passa para quem tiver interesse de aprender. Claro, exatamente. Exatamente. É muito importante transmitir o conhecimento para que as pessoas possam ver que tem embasamento, né? E senão fica muito empírico, muito solto. Mas vamos lá, vamos fazer as suas perguntas, que eu sou muito técnico, então é complicado. Ah, mas eu estou adorando. Então, vamos lá. Quais são as estruturas da cromoterapia? Quer dizer, cores, frequências, aplicações, quais são? Então, quando a gente fala de cromoterapia, você está falando de radiação luminosa, como eu chamo luz-cor. Então, a luz, ela está em alta velocidade, né, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, que a gente não vê, que é a luz branca. Quando você tem um diflator, que você coloca um prisma, vai decompor as cores nessas 7 cores, que são as cores do arco-íris. Então, a cor tem uma velocidade e tem um comprimento, né? Isso é uma fórmula que a gente tem. Então, é dado esse comprimento em nanômetros e a velocidade ou a frequência é dada em hertz, por exemplo. E aí a gente distingue essas cores, né? As frequências. Então, cor, na verdade, é uma ilusão de ótica, é uma legenda que a gente cria para diferenciar uma frequência da outra, um comprimento da outra. Então, tudo isso é absorvido pelo nosso organismo. Então, a gente utiliza o quê? As lâmpadas de LEDs hoje. Então, você tem as de LED, você tem os lasers, que são utilizados também, né? Que vão ter esse efeito, como eu falei, fotoquímico, fotobiológico, né? Então, os LEDs hoje você tem LEDs de 3 watts e tem até de 9 watts, que é muito eficiente também, onde é projetado na estrutura orgânica da pessoa, ou seja, no corpo dela.
Tá, onde que ela tem o problema? Só que o problema é interno. Então, se você for fazer uma pesquisa científica, você vai ver que a intensidade, né, a penetração dessa luz no tecido, na epiderme, na derme, no tecido subjuntivo ou adiposo, ela não atinge uma profundidade como o laser. E o laser também tem sua potência. Mas por que que não atinge? Porque nós utilizamos o processo mental coadjuvante com a luz-cor. Então, quando eu projeto numa ferida determinada frequência de luz, ou seja, uma erupção, uma necrose ali, uma úlcera, eu vou utilizar o mental para dizer qual é a função terapêutica que vai fazer aquela frequência de onda agir. Então, o que você tem? Você tem, dentro do estado fisiológico, né, na doença, na patologia, e tem também as coisas que vão atuar, vão disparar os neurotransmissores que vão equilibrar, né, o seu estresse, a sua depressão, a sua angústia, a sua tristeza, vão agir no sistema endócrino. Então, a gente atua no sistema endócrino, no sistema nervoso central, periférico, e no pontual, nas estruturas onde que você tem os problemas, tanto nos órgãos ou vísceras, como no sistema que ele está inserido, que é os sistemas orgânicos, que antigamente a gente chamava de aparelhos, né? Hoje não dão mais sistemas, justamente com essa visão de que está tudo conectado, estamos todos, que é o termo que surgiu. Então, quem surgiu com essa visão de terapias alternativas e tradicionais populares foi a visão holística, que é uma visão acadêmica, que vê o ser humano como um todo. Esse termo já ultrapassou. A gente usa agora terapias integrativas, tá? O alternativo entrou, né? Também de uma forma que foi modificado, né? Já foi tirado da visão das palavras já. Tá? Então aí eu posso entrar numa outra explicação para você sobre como surgiu, né, a cromoterapia dentro dessa visão da saúde. Aí você que faz a pergunta, eu pode respondo. continuar, por favor. Então, dentro dessa visão de saúde, esse movimento ele aconteceu aproximadamente, olha, em 1962. Olha quanto tempo que faz. Grandes percursores foi Sam Smoot, foi o Capra, Fritjof Capra, não sei se você já ouviu falar do Capra, ponto de mutação, tal da física. Eles cunharam essa visão e eles se reuniram, por exemplo, em Veneza e fizeram uma declaração de Veneza sobre essa nova visão da matéria e da antimatéria, porque existe a antimatéria. A antimatéria, ela está numa outra dimensão, né? Então, foi onde começou essa integração da física quântica, da física das probabilidades, onde a gente descobriu não só a quarta dimensão do Einstein, mas a quinta, a sexta, a sétima, a 11ª dimensão, que chama-se multiversos. Olha só como a gente evoluiu dentro de um pensamento científico, traduzindo o quê? Que existe um mundo material e um mundo sutil ou espiritual. Essa conexão, que até então era um domínio, né? Não era domínio público, mas domínio de religião, entrou dentro de uma visão da física das probabilidades, né? E também da física relativista. Tá? Então, essa evolução teve uma chancela da Unesco, né? E por quê? Essas visões tradicionais e populares dessas ciências que a gente começou a ver das estruturas sutis, até então, estava gatinhando, mas já tinha essa informação já naquela época. Olha só, nós estamos falando aí de 1976 já, que eles fizeram isso. Então, começou a trazer as terapias transdimensional, tá? As multidimensionais e as transdimensionais começaram a entrar nesse foco. Aí a Organização Mundial de Saúde, ela fez o primeiro congresso internacional sobre cuidados de saúde, primários de saúde, eu tenho aqui anotado, e reconheceu as terapias alternativas, que depois a gente mudou o nome, né? E tradicionais de países e povos.
Isso foi em Alma-Ata, no Afeganistão. Acho que foi nessa região lá. Foi para aquela região lá, enfim. Isso foi em 1978. E aí começou a incluir as terapias que hoje nós chamamos de integrativas e complementares. Então, houve um reconhecimento da OMS e isso explodiu no mundo inteiro, né? E nós temos no Brasil esse reconhecimento do Ministério da Saúde em 2006. Ele criou uma Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, onde ela habilitou, vou chamar assim, algumas terapias integrativas e complementares. Aí foi evoluindo, depois veio outras políticas, 2017, e em 2018 nós tivemos o primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares e Saúde Pública, onde ela disponibilizou para o SUS, ou seja, chegou até o povão as terapias integrativas e complementares aí. Hoje nós temos no meio acadêmico, em biomedicina, né, que eu fiz biomedicina justamente para aprimorar o meu conhecimento, saiu uma normativa agora do Conselho Federal de Biomedicina, colocando o biomédico como habilidades, né, especializações e habilitações às terapias integrativas e complementares para biomédicos praticarem. Tá? Que coisa maravilhosa, né? Isso é muito importante, isso é um reconhecimento, né, científico muito grande, e nós temos os cursos, como eu falou, que eu ministro, que é o curso de naturopatia ou naturologia, que é a mesma coisa, que tem os mesmos sentidos, tá? Onde você tem os módulos, as disciplinas que tem, por exemplo, a cromoterapia, reiki, shiatsu, ervas naturais, você tem uma série de outras, acupuntura, né? Terapias integrativas e complementares. E é tão importante, né, aprender de forma adequada, né? Às vezes a pessoa quer fazer um curso tão rápido e pega o conhecimento só superficial, né? O quão importante é saber com mais profundidade e para poder beneficiar-se e beneficiar outras pessoas também, não é? Isso é muito importante. Doutor Oswaldo, vou fazer mais uma pergunta. Pode fazer as perguntas. As cores, elas têm funções específicas. O senhor pode contar para nós um pouquinho sobre essas funções? Tem cor que serve para bactérias, né? Para um processo infeccioso. O senhor pode contar um pouquinho para nós dessas cores, como é que elas funcionam, e as aplicações dessas cores? Perfeito. É bom ressaltar que é um método diferente. Esse método que eu utilizo, eu conheci com o Dr. Castilho, e era um imunologista, e depois eu verifiquei, né, através de pesquisa, a gente foi conhecendo o professor René Nunes. Ele foi meu professor. Foi seu professor? Foi meu professor. Nós temos muito carinho por ele. Exatamente. Eu fiquei um grande amigo dele e da esposa dele, a dona Aretusa, né? Então, o professor René Nunes, jornalista e escritor, ele, inclusive, escreveu vários livros, né? E ele fundou também um instituto de cromoterapia, Irmã Maria Luísa, lá em Brasília, que com o falecimento dele, com a morte dele, praticamente ele não existe mais, né? Não existe mais. Acabou, né, se deteriorando, aí, enfim, não puderam manter, né? Mas eu acompanhei todo esse processo, ele, inclusive, foi um grande orientador para mim fundar o Instituto de Cromoterapia aqui na cidade de Guarulhos, né? Então, o método dele é o método que eu utilizo, só que durante esse longo tempo, há cerca de 35 anos, eu fui aprimorando, e através dos estudos e pesquisa, eu fui aprimorando, fui melhorando, o que já era bom, né? Eu acredito que tenho acrescentado bastante coisas que realmente as respostas nos tratamentos demonstram isso, né? E eu tenho muita pesquisa. Então, a base é o método dele, tá? Então, no método dele, diferencia do que você normalmente vê na internet, quando você pesquisa cromoterapia, que é uma cor e algumas funções terapêuticas. Nós ensinamos
a cor individual e as cores chamadas associadas ou combinadas. Por quê? Você tem uma resposta com uma profundidade maior, uma resposta biológica e recuperação melhor, porque você não vai só ter a visão do efeito, mas você vai buscar a causa. E aí, onde nós entramos na causa, é que você entra nas estruturas sutis, que até então nós não temos ainda pesquisas científicas que conseguem ainda comprovar com toda a eficácia que a gente deseja, né, essas estruturas, porque nós não temos instrumentos tecnológicos para isso, mas já tem alguns que a gente consegue observar. Então, nós atuamos na aura, né, equilibramos, detectamos as radiações que tem no campo áurico, né? Então, tudo é radiação eletromagnética. A pessoa não precisa ser vidente, clarividente, para ver as cores, não é isso a questão. Mas a gente utiliza a técnica que ele demonstrou, que é chamada radiestesia. Na verdade, o que é isso? É sensibilidade à radiação. Não importa a radiestesia, o termo, mas sim você detecta a variação desse campo eletromagnético através das mãos. Olha que interessante. Então, não só cores, como a gente está vendo, né? Luz, cor, mas energias também. Então, esse método ele atua com energias magnéticas, energias sutis, das estruturas sutis, e energias que recompõem também os campos eletromagnéticos das nossas células, e a luz. Né? E aí o processo do conhecimento do René, do Dr. Castilho, que eles tiveram? Eles pegaram o princípio ativo do verde, do lilás, por exemplo, do azul, que o verde ele tem várias funções terapêuticas, por isso que você tem que saber o que acontece no organismo da pessoa, qual foi, né, a desordem, o distúrbio orgânico que está ocorrendo lá. Então, o verde ele pode ser usado, por exemplo, como um anti-inflamatório, um anti-infeccioso, mas ele pode ser usado como um vasodilatador. Então, você vai tratar de hipertensão, por exemplo, de outros problemas na estrutura dos vasos sanguíneos, tecidos, nervos, músculos também. Né? E o lilás, a gente não usa o violeta, a gente usa o lilás. O lilás é uma frequência muito próxima do ultravioleta, que todo mundo sabe que o ultravioleta mata qualquer tipo de vírus. Não é só bactéria, não. Vírus, inclusive HN1, o SARS-CoV-2, que é o nosso Covid-19, qualquer um. Qualquer um. Então, isso explodiu muito aí nas redes sociais por causa do Covid, fazendo esterilização do ambiente, né? Fazendo uma asepsia no ambiente com máquinas radiando o ultravioleta lá. Tá? Então, nós utilizamos um lilás. Então, se juntar o verde com o lilás, que ele já tem processo bacteriano, e o lilás cauterizador, cicatrizante, ele destrói mesmo a estrutura do vírus, né? E entra com o azul, que é um grande harmonizador. E o azul também tem uma propriedade anti-infecciosa também, se você usar ele numa frequência em vários nanos LEDs, por exemplo, você consegue até observar que quando você tem vários azuis, vamos chamar assim, você vê o lilás ou o violeta. Então, a gente chama de antibiótico da cromoterapia. Ai, que lindo, que bárbaro isso. Então, isso é só uma das frequências, né? Então, eu falei do verde. Ó. O verde, ele relaxa a musculatura, nervos e músculo. Ele pode ser, como ele faz asepsia, ele pode ser um isolante de área. Por exemplo, os cirurgiões oftalmológicos, eles preferem mais o esmeralda, que é verde, do que o rubi, que é vermelho, porque ele ataca muito aqueles tecidos mais fininhos que tem, né, vamos chamar assim, né, no cristalino, por exemplo, na retina, do que o verde. O verde eles falam que é isolante, ele isola, ele não atinge alguns vasos que não deveria, ou tecidos que não deveria atingir lá, membranas bem sensíveis, né? Então, você tem o lilás é cicatrizante, é cauterizador. O azul é a cor da cura para mim. Podem as pessoas falar que é o verde. Por que o verde? Porque o verde, como eu falei, ele é anti-inflamatório, anti-infeccioso. Então, qualquer pessoa que está sentindo dor, ela tem um processo inflamatório. De início, ela tem. Então, por isso que todo mundo vê verdes, né? As pessoas que vêm, saem das mãos, nas terapias de curas, né? De reiki e etc. Então, o azul, ele é o grande harmonizador, ele é sedativo, ele é analgésico, ou seja, ele libera endorfinas
E encefalinas, oh, maravilha para encefaleia, né? Para enxaquecas, dores em geral, né? Então, você tem um conjunto de cores, né, que atuam dentro desse processo, né, de regenerar, de fortalecer, de cauterizar, tá? De relaxar, que esse método que eu utilizo da cromoterapia é super eficiente. O amarelo é uma cor fantástica, né? Então, a cor da espiritualidade. Também, a cor da espiritualidade. Pois não, pode, fique em dúvida. Você está bem, você tá bonito, né? Está com uma cor bacana. Tá O amarelo é radiante, uma... né? o amarelo ele transmite luz, né? Ele ilumina mais o ambiente, mas o que ele é muito bom para o ambiente. Olha só, as escolas, as paredes e cortinas deveriam ser amarelas. Por que amarelo? Porque amarelo ativa a memória, ele ativa os nossos neurônios, ele melhora comunicações nas sinapses. Ele, se você tem fadiga mental, então lugar de leitura, quem estuda muito, amarelo, né? Ele ativa a memória. E também é excelente para quem tem problemas de estrutura óssea. Você conhece alguma pessoa que não tem algum problema de coluna, né? Ou É seja, né, que raro tem uma hoje, né? escoliose, osteomielite, osteoporose, artrose, né? Bursite, artrite, reumatoide. Então, o amarelo é excelente para essa estrutura. Então, olha só quanto que você pode agregar dentro da saúde integral, como a gente fala, com a cromoterapia. E sair desse lado mais, assim, emocional, né? Das cores no ambiente, a cor na roupa. Ah, que cor que eu saio hoje? Puxa, sai com aquela cor que você está sentindo bem, né? Tá com uma cor clara, com uma cor bonita, que o laranja também, ele é excelente. O laranja ajuda a tirar manchas, ele dissolve tecido adiposo, olha só, tecido adiposo, gordura, né? Localizada. Ele destrói nódulos, ele destrói cálculos renais, cálculos biliares. Olha quanto você pode utilizar com a cromoterapia para o seu bem-estar. Então, ela usada para o seu alto equilíbrio, você aprendendo, você vai ajudar seus familiares e vai ser um profissional também dessa área, vai ter uma renda complementar aí. Tem mais cores, né? Vamos lá, tem muito mais. Ah, então me fala mais algumas. Das cores? Isso. Ah, o vermelho. Então, o vermelho é uma cor mais densa, né? O vermelho, a gente usa uma frequência um pouquinho mais baixa, que a gente chama de rosa, né? Eu uso rosa ou rosa forte, mas é questão de distância que você tem com o aparelho. Então, você tem vários bastões, lanternas de cromoterapia. Todas, como eu falo, todas são eficientes. Você tem até digitais agora. Todas são boas. Mas se tiver uma frequência entre 3 e 9 watts, é muito bom, né? Essas luminosidades elas vão utilizar para equilibrar e disparar esses neuropeptídeos, neurotransmissores e hormônios que eu falei e fazer esse processo. Então, o vermelho, a gente abaixa um pouco só essa frequência, como fala, né? Porque são ondas muito quentes, longas, né? E é para a corrente sanguínea, o sangue. Então, o vermelho, por exemplo, no baço, ele ajuda a produção de eritrócitos e massas, glóbulos vermelhos. Olha só, então você tem uma série de doenças que você vai tratar, de anemias, por exemplo. Tá? Você vai tratar na medula óssea com ele. Então, ele é voltado à corrente sanguínea e ele dispara, por exemplo, adrenalina e noradrenalina, que é ação. Tá? Que é ação. Então, quando você tem o vermelho, você, além de disparar esses neurotransmissores, o que vai acontecer? O suco gástrico aumenta, por isso que fast food você encontra o vermelho, o laranja e amarelo, tá? Porque abre o apetite. Isso eu tenho comprovação científica que acontece isso mesmo, tá? Então, ele é excelente para isso. Então, ele acelera o fluxo sanguíneo. Então, você tem um processo de limpeza de vasos muito bom, né? Vai utilizar mais nesse sentido de tirar, por exemplo, o colesterol que fica grudado nos vasos, né? Que forma os ateromas, embolos, né? Então, olha um tratamento que a gente faz para pressão alta, que é vasoconstrição.
Uso o verde para dilatar, uso o rosa forte ou o vermelho se não tiver. Ele vai acelerar o fluxo sanguíneo, vai limpar, vai tirar sujeiros, ateromos ou êmbolos que fica, né? Micro-organismos que param ali também nos vasos, né? E vai limpar e vai regular a pressão, porque você está alta, você dilata, ele dá uma aceleração e você entra com o azul para não acelerar muito, porque senão aí a pressão vai descompensar, que ele é um grande harmonizador. É um tratamento para hipertensão, por exemplo. Maravilhoso isso, né? E eu fico assim, imaginando quão rica é a nossa natureza que permite que a gente possa extrair tudo isso. Exatamente. Disponível para a gente aí no universo, não é mesmo? Então, o que precisa é isso, é conhecimento e usar o poder que nós temos, que é o poder mental, que é o poder transformador de tudo isso. Então, nós estamos vendo nessas pandemias aí, né? É pandemias, porque estão sendo sucessivas cada vez mais, sim, né? Sim. Quando você se fecha, o medo, né? O pânico que está gerando baixos níveis de imunidade, ainda você se isolar dentro de 4 paredes que não entra o sol, e aí você não tem o nutriente, você não tem a comunicação das células, porque segundo o ganhador do Prêmio Nobel de Biofísica, chamado Dr. Fritz Albert Popper, as células se comunicam por biofótons, ou seja, por pacote de luz. Todas as informações são transmitidas e armazenadas, se comunicam por luz. E nós somos seres luz. Isso está comprovado. Então, cada célula se comunica com a sua adjacente e com as próximas, armazenando e mandando energia, como faz dentro das mitocôndrias, para quem sabe disso, da nossa célula, né? Os ATP da vida, adenosina trifosfato, que é também outro cromóforo ali, tá? Que eu falei que absorve e tem uma reação. O que é isso? Manda energia, né? Covalência, né? Ou energiza e perde essa energia, vai transmutar, vai fazer essa comunicação aí. Então, nós somos seres luz, com certeza. Olha, isso é um aprendizado incrível, gente. É incrível. E quantos recursos nós temos? Aprender esses recursos traz para a gente uma riqueza muito grande. Né? Porque além de cuidar da gente, a gente pode ajudar a quem mora com a gente, ou usar isso profissionalmente, não é? Aí eu quero fazer uma outra pergunta, doutor Oswaldo, já que a gente está falando disso, né? Como o senhor mencionou, as terapias integrativas fazem parte de situações lá da Organização Mundial de Saúde. Qual a importância disso para o terapeuta, para o profissional? A importância porque dá a credibilidade que faltava. Tá? Então, ainda assim que não existe uma normatização dessas técnicas, e quem é responsável dessa regulamentação e normatização no Brasil é a Anvisa. Então, está precisando o quê? Fazer essa pesquisa mais acadêmica, né, de técnicos, para que a gente possa avaliar essas terapias e criar-se um modelo, um padrão. Tem que padronizar. Não tem jeito. É que essa visão da OMS, ela não entra dentro desse conceito científico de padronização, porque surgiu como terapias tradicionais e populares. Então, o que interessa para a Organização Mundial de Saúde não é só o evento científico, não é só a alopatia, não é só os fármacos, que nem tudo a medicina consegue sanar. Então, as terapias tradicionais e populares das nossas avós, bisavós, de benzer, de fazer aqueles chás, né? Então, tudo isso traz o que, como a gente chama em experimento científico, né? Resultados por observação, tá? Então, se eu não consigo colocar isso em laboratório, in vitro, in sutro, algumas coisas em si, mas eu consigo ter a melhora pelo resultado. Então, nem sempre a lógica ela é absoluta, né? E essa é a questão. Então, entra dentro... Ela observou isso e falou, puxa, mas o xamanismo lá, ele traz um benefício que a pessoa fica curada. Agora, como que aconteceu isso?
é um outro aspecto que a gente tem que aprimorar, né? As ciências têm que ir para esses segmentos e se aprofundar, porque todos os fenômenos são compreensíveis. Eles deixam de ser fenômenos quando nós não compreendemos, né? Aí passam a ser naturais. Então, precisa haver essa quebra. Então, o termo que a gente usava no holismo era quebra de paradigma, né? Hoje a gente já tem essa visão de que nós temos que... O cientista, ele não pode... O biomédico é um cientista, né? Todo mundo conheceu o biomédico agora na pandemia, né? O biomédico, infectologista, né? Então, não tem preconceito. O cientista, ele vai pesquisar tudo. Ele é o grande descobridor de tudo que acontece na natureza. Então, a partir de todos os experimentos, né? Aí você tem Marie Curie, por exemplo, raio-x, né? Que foi praticamente por acaso, né? Ela andava com material radioativo, urânio, polônio no jaleco, teve câncer, teve leucemia, né? Então, descobriu-se o raio-x a um acaso. Muitas das descobertas nossas científicas é por acaso. Não é assim, um acaso como a gente encara de uma forma muito grosseira. Mas, assim, foram experimentos que foram seguindo um raciocínio e aí descobriu-se, não assim exatamente, mas, né, faz isso, né? Mas caminhou-se para o estudo. Então, o estudo é primordial, porque o estudo tira o ceticismo, ele tira a ignorância, tira, né, os preconceitos. Essa é o caminho que eu trilho. Nem que as pessoas têm que fazer o seguinte: nem tudo a gente conhece, mas tudo a gente pode conhecer. É verdade, é verdade. Nós estamos chegando ao final, doutor Oswaldo. E está tão interessante esse assunto, tão importante. Eu vou pedir para depois, numa outra oportunidade, o senhor voltar para a gente continuar falando mais sobre essa técnica tão importante, né? Tão iluminada. É complexa, mas também é simples, né? A questão é saber estudar, não é? Exatamente. Pela simplicidade, você consegue. Para ser um profissional, você tem que buscar esses conhecimentos que eu estou demonstrando aqui. Mas para você, por exemplo, dentro de casa, né, a dona do lar, né, ou a pessoa que não tem essa visão, ela pode usar esse mecanismo, né, ou mental, sem precisar usar as ferramentas de luz, né, os bastões, as lanternas, e ela internalizar o próprio pensamento da cor nas áreas que provavelmente ela está com algum distúrbio orgânico. Psíquico ou orgânico, isso é muito bom, tá? Isso, então, dá essa condição, tem assim, alternativas que podem ser usadas se você não for um profissional. Dá para se fazer, sim, popularmente, tá? Tem algum exercício que o senhor possa fazer com a gente? Vamos fazer um exercício justamente com esse foco mental de você conseguir se harmonizar, né? Usando as cores. As cores, elas estão no nosso ser, estão no nosso psiquismo, estão nas nossas células. Então, basta você ter um pouquinho de concentração. Como eu digo, assim, é bom sempre você usar uma música suave, mas no dia a dia, se não dá, você fecha os olhos e começa a usar o seu pensamento, né? Que é a grande energia que nós temos, é o nosso pensamento, né? Essa que a gente está tentando medir ainda, essa grande onda de luz que chega nos multiversos, que chega, né, em vários mundos, que vai através da prece, né? A longa distância, que a gente chama de não localidade da física quântica, superior à velocidade da luz. Então, vamos usar uma técnica para a gente energizar e, ao mesmo tempo, harmonizar e energizar, fortalecer. Vamos lá? Vamos lá. Muito bem. Se quiser fechar os olhos, fecha. Se não quiser, pode ficar com os olhos abertos, desde que você tenha essa condição. Muito bem. Primeira coisa, inspirar e expirar, que é o quê? Uma forma de você oxigenar as suas células melhor, principalmente o nosso cérebro, né? Isso você faz por umas 3 vezes. Inspira e expira com a boca aberta para sair o dióxido de carbono aí, tá? Muito bem. O que a gente pode fazer? Olha que legal, né? O azul. Vamos trazer o azul na nossa mente e vamos imaginar assim o azul em cima da nossa cabeça. Esse azul,
ele vai o quê? Vindo com uma onda de luz, como se fosse um chuveiro luminoso, e ele vai invadir o quê? A nossa aura, o nosso campo áureo. Então, em volta de nós vamos ficando todo azulado, tudo azul, né? E o azul, o que ele é? Ele é um harmonizador e ele protege também a gente. Ele é um grande protetor. Que você estando harmonizado, você estando bem consigo mesmo, né? Você vai estabilizando essas frequências eletromagnéticas, e o azul proporciona isso. Então vamos imaginar esse azul adentrando pela nossa visão. Olha só, ele vai penetrando pela nossa visão vai ficando azul, e ele vai percorrendo os hemisférios cerebrais. Pela visão, ele já atinge a glândula hipófise, a pineal, serotonina, melatonina, vai invadir o nosso hipotálamo, o hipocampo, que é o centro das emoções, do sistema límbico, e vai também atingir a glândula amígdala, que está na base do nosso crânio. Vai envolvendo todo o hemisfério cerebral, e assim nós vamos atingindo todo o sistema nervoso central, o encéfalo. Imaginar todo esse azul envolvendo, né, internamente. É como se estivesse vendo dentro do seu crânio, todas as estruturas do nosso cérebro. O tálamo, o mesencéfalo, diencéfalo, ponte, bulbo, tronco encefálico. Isso vai harmonizando que é o nosso sistema nervoso central. Então, pela visão, está entrando no sistema nervoso central, vai atingindo todo o sistema nervoso central através da medula, os nervos cranianos, vai atingindo também o sistema autônomo, que nós chamamos de sistema nervoso simpático e parasimpático, que comunica com as vísceras. Então, isso vai transmitindo pelo nosso sistema neurológico. As correntes elétricas vão levando essa frequência do azul, vai invadindo a nossa visão, como eu disse, a audição, vai invadindo a parte das vias respiratórias aéreas, para quem tem, né, sinusite, rinites. Esse azul ele vai harmonizando as tonsilas, vai penetrando no nossos pulmões, olha, vai atingindo os pulmões, vai passar pela laringe, traqueia, os brônquios, bronquíolos, vai invadindo todos os alvéolos pulmonares, nossos pulmões vão ficar azul. Vamos imaginar que ele também adentra esse azul pela boca, desce pela laringe, faringe, esôfago, vai invadindo todo o estômago, duodeno, cardio, envolve também o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, o sistema digestório, os intestino delgado, o intestino grosso, vai invadindo agora as nossas estruturas renais, o sistema renais, os rins, os ureteres, bexiga, o sistema genital masculino, feminino, tudo azul. Os seios mamários, toda a parte do sistema genital feminino, ovários, tuba uterina, útero, toda a estrutura do homem também, principalmente vesícula seminal, próstata, toda a estrutura testículo, vai invadindo toda a estrutura óssea agora, né? Do crânio, pegando toda a estrutura óssea, o esqueleto ósseo da cabeça, omoplata, tudo, úmero, braço, antebraço, vai descendo pelo tronco, bacia ilíaca, os membros inferiores. Muito bem, tudo azul. Agora vamos imaginar em cima da nossa cabeça uma grande pirâmide. Ela vem em direção a nós e vai estacionando na nossa cabeça. Essa pirâmide está irradiando uma cor amarela. Essa cor amarela vai encaixando junto com a pirâmide em cima da nossa cabeça e vai nutrindo com essa cor de energia magnética que tem, o amarelo, vai fortalecendo todos os nossos tecidos, nervos, músculos, mucosas e a estrutura óssea. Vai fortalecendo, vai tonificando
e nós vamos ativar também o nosso mental, né? Os neurônios cinzentos, os axônios branco, todos os neurônios ativando a nossa memória e fortalecendo todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. E nós vamos sentindo que esse amarelo agora se torna um dourado, mais forte ainda essa energia magnética. Inspire essa energia para que ela entre pela respiração dos alvéolos pulmonares, seja absorvida pela hemoglobina e vai passar pelas hemácias, levando nutriente deste dourado, amarelo dourado para todas as nossas células, vitalizando todos os nossas células, nossos núcleos de DNA. Então, vamos inspirando e expirando profundamente, deixando esse amarelo na nossa visão, na nossa mental, abrindo os olhos, respirando, procura inspirar, soltar o ar novamente, porque a gente dá uma saída, a gente dá uma deslocada, que a gente fala dos corpos sutis, é um relaxamento também. Nossa, muito gostoso. Muito gostoso fazer. Isso é uma projeção mental que a gente fala, das cores e energias. Eu espero você que está assistindo tenha aproveitado esse exercício. E ele pode ser feito outras vezes, doutor Oswaldo? Sim, claro. Sim. Coisa maravilhosa. Tem outros exercícios além desse também. Então, na próxima vez, o senhor vai fazer um outro exercício. Será muito prazer. Estou à disposição. Já está convidado. Agradeço de antemão. Eu quero agradecer de coração a sua gentileza, a sua boa vontade de estar aqui com a gente, né? E que tenha muito sucesso no seu trabalho. Continue ajudando mais e mais pessoas, que eu sei que você faz isso, sem né? dúvida. E quem quiser saber mais sobre o Dr. Oswaldo, na descrição do vídeo, nós temos o site, tem as redes sociais, tem os contatos dele, tem o nome do livro que ele vai deixar, né? E vai ser muito bacana para você poder conhecer. O senhor quer deixar alguma mensagem para o Dr. Oswaldo, por favor? Olha, a mensagem que eu quero deixar é essa, né, da paz, do amor, né? Que as pessoas não percam a esperança, né? E nesses momentos tão difíceis que está passando a humanidade de transformação, a gente sabe que é um ciclo, né? Nós estamos passando por ciclos e ciclos desde que a humanidade existe, mas agora nós estamos com uma consciência muito mais ampla e elevada, então temos que nos unir, né? Temos que deixar de lado o nosso egoísmo, né? E ver que nós não somos só matéria, nós somos energias, nós somos seres que estamos habitando essa estrutura orgânica, né? Que nós chamamos de hospedeiro, e que nós, como disse, né? Grandes avatares, nós viemos de outra dimensão e para outra dimensão nós retornaremos. Então nós retornamos bem melhor. Nós só retornaremos bem melhor se nós fazermos o bem sem olhar a quem. Então é muito importante. Nós temos que sobreviver aqui, sem dúvida nenhuma. Todo mundo precisa de lazer, todo mundo precisa, né, de ter prazer de viver, mas nunca pode esquecer do lado da fraternidade e da solidariedade, porque nesses momentos desse ciclo de pandemia que nós estamos passando, é que nós estamos sentindo na alma. Alguns podem dizer que está sentindo na pele, mas eu digo que nós estamos sentindo na alma, no coração. E o nosso coração está muito apertadinho, porque a gente não sabe ainda se lidar com a situação. Então está na hora de nós aprendermos a ser humano, né? Realmente na acepção da palavra. Só desejo a todos muita paz e muita luz. Gratidão, doutor Oswaldo. E que a gente possa tornar a nossa vida colorida, né? Sim. Quando a nossa vida fica colorida, nós temos energia para fazer o bem, para estar bem, né? E para transformar aquilo que não está bom. Exatamente. Né? Juntos, a gente pode fazer coisas lindas na natureza, né? No nosso universo. Coloque cor na sua vida.
Colocar cor na sua vida, exatamente. Quando você levanta, você fala, acordei. Ou seja, você colocou vida nesse dia que está iniciando. Quando você assina um contrato, você assina de acordo. Você coloca cor ali, você coloca verdade, sinceridade, né, naquilo que você está se propondo a fazer. Então, cordialmente para todos. Gratidão, doutor Oswaldo. E se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o seu joinha ali, comente, coloque os seus comentários para o doutor Oswaldo, para que esse trabalho chegue em vários lugares do mundo, como todos os outros que a gente já fez. Gratidão para você que está aqui. Gratidão novamente, doutor Oswaldo. Um beijo para todos. Até a próxima.